Atenção, Newton César de Oliveira Santos está no ar. Presente, agora marcou aqui, está gravando a chamada. O seu cronômetro é mais rápido que o meu sempre, cara. Né? Aparece para você primeiro e depois para mim, mas enfim, tanto faz, né? Tudo bem contigo? Tudo em paz, e aí? Tudo bem também. Então, mais um papo aí, mais um episódio de Contatos Insólitos e mais um assunto polêmico, né, cara? Polêmico e ousado, né, cara? A gente é muito ousado, né? Qualquer hora a gente vai fazer uma besteira muito grande. Aqui é falar de obviedades, né, cara? Vamos direto nas coisas que causa polêmica. Bora, né, cara? Bom, o título do nosso episódio de hoje, episódio número 19, é A Morte da Verdade, né? E Oh, o título em si não explica muita coisa, então eu acho que é legal, né? Como tenho feito ultimamente, dar uma ideia preliminar aí do que se trata o assunto para depois a gente explorar, né? Mas antes disso, eu queria pedir para as pessoas darem um like aí no vídeo, né? E boa. também para curtirem o canal, para ajudar o canal a crescer, isso é muito importante para nós. Eu sei que é chato, eu acho também muito chato ficar pedindo, né? Mas é importante para que a gente consiga crescer cada vez mais. Mas vamos lá, cara. A Morte da Verdade, o título desse episódio, cara, se baseia no seguinte: nesse panorama que a gente tem vivido ultimamente aí com as mídias sociais, né? E muito infelizmente com o que parece ser um lugar comum agora, que é a desinformação estar ganhando aí de goleada da informação, né? E eu vejo muita gente confusa, gente inclusive de grosso calibre, de conhecimento intelectual bastante elevado também, cometendo alguns erros, metendo os pés pelas mãos e também entrando na confusão, que antes a gente só via isso acontecer por parte dos mais incautos, né? E agora você percebe que todo mundo, uns mais, outros menos, mas de uma maneira geral, acabam caindo nessa cilada, né? Então, a morte da verdade é muito baseado nisso, cara, nesse panorama atual que a gente tem vivido, né? De uma forma que a desinformação desenfreada acaba ganhando muito mais terreno, né? E a informação propriamente dita acaba ficando para segundo plano. Por isso esse título, A Morte da Verdade, né? Bom, mas acho que para a gente entrar nessa questão, cara, da morte da verdade, a gente precisava primeiro deixar muito claro, né, cara, qual é o nosso conceito de verdade, porque mesmo em nossa sociedade, culturalmente falando, o conceito da palavra verdade não está muito longe de ser algo unânime, né? Não. Embora é uma palavra muito corriqueira, a gente usa ela o tempo todo, ela tem várias conotações, assim como outras palavras do tipo amor, Deus e coisas nesse sentido muito mais amplas, acaba tendo um contexto muito diferenciado dependendo da pessoa. Certas filosofias dizem que a verdade nem existe, né? Um conceito tão abstrato que não dá para a gente levar em consideração. Então, assim, é muito variado. Acho que é importante ter uma base, né? Fincar uma bandeira em algum lugar para conseguir, a partir daí, estabelecer uma linha de raciocínio lógica, né? Ah, Então, eu acho legal a gente mencionar que é uma coisa que nos influenciou, né, conjuntamente aí, que é o livro Os Semeadores de Vida, e ali tem embutido um conceito de verdade que é travado ali na conversa do autor, né, que é o Carlos Roberto Paz Wells, na época, hoje Verônica Wells, com o guia extraterrestre Godard, em uma de suas viagens aí, e muito interessante aquele capítulo onde eles mencionam o que seria a verdade, né? Aquele exemplo, por exemplo, que eles conversam a respeito da água, H2O, enfim, eu gostaria de começar por aí pelo menos, né? E aí, a partir daí, a gente desenvolve o restante, mas eu passo a bola para você agora. Vamos lá. eu acho legal. Primeiro, você tocou num ponto, acho que nevrálgico da coisa, isto é, principalmente nas nossas línguas nativas, latinas, perdão, as palavras têm muitas denotações. Então, as discussões muitas vezes elas parecem debates de monólogos e às vezes muitos deles são legítimos porque estão partindo de plataformas diferentes, mas partindo de conotações que existem, são legítimas. A gente vai tentar entrar numa seara em que a gente vai dizer que algumas verdades são maiores e melhores que outras verdades, e também vamos entrar numa seara em que a gente vai afirmar que algumas afirmações são mentiras, porque elas não têm uma correspondência na realidade. Né? Isso. O que você falou lá, que está no capítulo, no livro dos Semedores de Vida, da definição de verdade, a gente trabalhou durante os nossos grupos Rama naquele trabalho de grupo, de debate que a gente chamava de unificação conceitual,
que era muito rico e ainda é muito rico, que leva as pessoas a questionarem e a ir a fundo em certos temas que a gente costuma deixar batido e todo mundo acha que tem conhecimento e quando aprofunda vê que não é bem assim, né? Isso. Então, para a nossa plataforma, vamos ver se a gente consegue chegar num consenso nosso, que a gente, a partir da nossa plataforma, a gente desenvolve o nosso raciocínio. Na verdade, é uma premissa, né? É uma premissa que a gente estabelece e a partir dessa premissa é possível... Porque se nem a premissa é a mesma, não tem nem diálogo, né, cara? Fica uma coisa de maluco. Então, a ideia é essa. E a gente vai mudando também. A evolução não para. Então, o próprio conceito, eu não sei... Depois que você me falou ontem dessa ideia, eu fui olhar os meus cadernos e tal. As primeiras discussões que eu tive com o meu grupo, lá em 1988, os primeiros conceitos que a gente chegava para o pacote que eu tenho hoje, mesmo o pacote que eu tenho hoje sendo a definição simples, mas eu sei que por trás dela tem todo um raciocínio, tem toda uma estrutura, que a explicação dessa estrutura demoraria muito mais do que a própria definição em si. Mas tem todo um amadurecimento que não parou. E isso é um dos pecados que muita gente comete, nos grupos nossos, mas nas pessoas em geral. Depois que chegou numa definição de uma estrutura que é confortável e que satisfaz, para ali. Exato. Não dá espaço para... Porque o desenvolvimento continua, né? Ele nunca para. A revisão também, né? A revisão sempre, né? O autoquestionamento, né? A revisão daquilo que você conhece, daquilo que você acredita, né? É sempre muito saudável, né, cara? Legal. Então, assim, eu me lembro algumas partes daquele diálogo lá, não reli o livro recentemente, eu li ele várias vezes, acho que, se não me engano, umas 5 vezes eu li o livro, mas recentemente eu não li mais. Então, eu vou tentar de cabeça aqui lembrar aquele diálogo estabelecido entre o Charlie e o guia extraterrestre, que seria o Goddard, né? De que o exemplo que ele menciona lá, se não me engano, é da água, né? Que um copo d'água, por mais que para nós tenha essa definição, né? Esse nome água, em inglês muda, é water, e aí o container que contém a água também pode ser diferente, enfim, mas temos conceitualmente falando ali uma capacidade de análise daquele objeto que se encontra à nossa frente, onde não há muita polêmica, não há muita discussão a respeito, né? Aquilo vai variar de nome, dependendo da língua que você utiliza, mas vai continuar sendo um copo d'água, né? Cuja composição química é H2O, né? E do outro lado da galáxia, em outro planeta, por exemplo, tem que ser H2O, né? Pode se chamar de outra coisa, pode ter um outro tipo de nome, mas a composição química daquele elemento vai ser conhecida, né? E vai ter que ser H2O. Então, assim, através desse fato, desse objeto, né? Que nós temos à nossa frente, que seria um objeto físico, palpável, né? Que faz parte da realidade, a gente chegaria ao estudo, né? Desse objeto, à inevitável verdade, ou seja, a explicação sobre aquela realidade que se encontra ali na nossa frente. E, segundo o guia extraterrestre, isso é universal, em qualquer lugar tem que ser assim, né? E, então, essa explicação, né, seria o conceito de verdade, né? Então, não sei se você também quer me ajudar aí a construir isso, para ver se a gente consegue convencer as pessoas a respeito disso. Acho que é por aí. Eu não me lembro do diálogo também, você estava falando agora, me vem um pouco à memória, mas eu acho que é isso. A realidade ela está, ela existe. Como a gente a interpreta é que passa a ser a verdade. A realidade que está aí é que a gente percebe. Existe uma realidade que a gente não percebe. A que a gente percebe é uma realidade parcial. E aí vem a primeira das armadilhas. Muitas pessoas acham que essa verdade parcial é a realidade total e absoluta. Ela não é, nós não a percebemos toda. E aí vem a segunda armadilha. A interpretação dessa realidade é a nossa verdade parcial. Muitas pessoas partem dessa realidade, dessa verdade parcial, dessa interpretação parcial, e acham que é a definição que deve estar na enciclopédia britânica. Também não é, né? E esse é o conceito que eu aprendi lá, desenvolvi, e acho que é o conceito que eu tenho hoje e que me leva a interpretar a vida e o mundo de maneira bem tranquila. O que eu incluí recentemente é que existe uma holografia, não holografia, uma holarquia de verdades. Isto é, existem verdades melhores e mais completas que outras. Verdade é um líquido, a água é um líquido, é uma verdade? É. A água é um líquido formado por hidrogênio e oxigênio, é uma verdade mais completa que a anterior. A Sim. água é um líquido formado por hidrogênio e oxigênio com pontes de ângulos de 108 graus, e assim por diante. Então,
Então, existe uma hierarquia de desenvolvimento que é maior. E a ideia é, por isso que às vezes é possível dizer fulano e mengano tem razão. Sim. Porque às vezes mengano tem mais razão do que fulano, mas não deixa de ter razão. Então, isso dissolve uma série de conflitos que às vezes tem, porque às vezes não é a questão entre a verdade, uma interpretação genuína da realidade e uma interpretação mentirosa, falsa. São verdades parciais que estão se digladiando quando na realidade não deviam. Elas são só incompletas com relação à verdade total que explicará toda a realidade. E aí, daí que acho que advém a importância daquilo que nós discutimos sobre o amor e a cooperação serem aí elementos constituintes de civilizações duradouras, né? Que é justamente eu cooperando com você que a gente vai chegar a essa verdade cada vez mais completa, né? Essa explicação cada vez mais completa da realidade, né? Então, se eu ficar aqui me digladiando contigo, dizendo que apenas a minha forma de interpretar é correta e a sua é incorreta, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Muitas vezes é interessante nesse aspecto, porque a gente parte desse princípio super tolo, né, cara? Que é super tolo não, mas assim, o mais simples possível de um copo d'água, mas poderia ser qualquer outro objeto, uma caneta, um computador, qualquer coisa. Mas outras situações onde o nível de complexidade exigida é muito maior, a coisa fica muito mais difícil, né? Então, por exemplo, se eu estou andando na rua e, de repente, eu me envolvo num acidente de carro, né? Porque eu me descuidei lá na hora e eu olhei no celular, cometi um erro e bati o meu carro. Do ponto de vista que está de fora, perceber que o outro carro, de repente, a pessoa estava dirigindo de uma maneira desleixada e ela foi culpada, e eu ao invés de revelar, né, o que de fato ocorreu comigo, eu prefiro me enganar e enganar os outros e dizer que eu não tenho culpa de nada e realmente foi o cara que foi desleixado e bateu no meu carro. Numa situação como essa, cara, o que pode acontecer, né? Dependendo das testemunhas, do ângulo de visão, né? Da maneira como você olha para a mesma cena, você tem interpretações completamente diferentes, né? Daí que vem aquela analogia, né? Aquela metáfora do elefante e os cegos, né? Que cada um apalpando uma parte do elefante, cada um diz, né, relata para o outro aquilo que ele está apalpando e através do seu tato está interpretando de forma diferenciada. Quem está na tromba é de um jeito, quem está no tronco, quem está na pata é de um jeito, quem está na cauda de outro e assim por diante, né? Mas uma coisa que é interessante é que se existe esse impulso de cooperação, primeiro, eu acho que é importantíssimo, cara, isso enfatiza muito o nosso tipo de, digamos, filosofia de vida, que é esse caráter exploratório. Né? É necessário, por mais a gente não pode dar as coisas como aquela frase em inglês, né? Dar as coisas por garantidas, né? A gente, mesmo coisas que são muito fundamentais, é legal a gente estar sempre revendo, né? Então, nesse sentido, ter essa abertura e esse sentido exploratório de sempre estar procurando aprender mais com as coisas, né, cara? E não estar fechando, isso é assim e acabou, porque realmente aí vai ficar complicado. Então, numa situação como essa, por exemplo, pode ser que a verdade não esteja nem comigo, nem com o cara do outro carro, nem com a testemunha ocular. De repente, existe aí uma outra verdade que não está com ninguém ali, que é a somatória de todas as situações ali envolvidas, e aí a gente percebe que, de repente, estava todo mundo errado, entendeu? E assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a verdade ela se encontra em algum lugar, ou seja, aquela explicação total de uma situação em particular ou de um objeto em particular, ela se encontra disponível em algum nível. Basta que as pessoas envolvidas ou que as criaturas inteligentes envolvidas tenham esse interesse em desvendá-la, o que vai requerer muito trabalho e tempo, né, cara, que é importantíssimo também. A gente não pode ter pressa, a gente não pode querer chegar a uma conclusão rapidamente, porque senão a possibilidade de você cometer um erro muito grande, uma injustiça, é enorme, né, cara? Aí tem várias coisas que você falou que eu acho geniais. Primeiro, eu concordo com você, a verdade absoluta que explicaria determinado fenômeno, ela existe, mas pode ser que ela não esteja acessível mesmo com todos os estudos, mesmo com todo... Pegando o exemplo do acidente, mesmo com todas as câmeras, mesmo com tudo que aconteceu, pode ser que sim, que não seja possível. E a gente teria, como sociedade, que se conformar com a melhor verdade possível para aquele momento. Ponto 2. Esse é um dos meus mantras, né? Crescer, ir atrás, continuar se desenvolvendo, custa dar trabalho e as pessoas agora, não agora, sempre foi assim, mas agora parece que estão menos dispostas a isso. A gente está muito...
Acho que é como sociedade a gente caiu num torvelino de ter que agir rapidamente, sem pensar e se defender o tempo inteiro. Uma das questões que a gente conversou ontem sobre o medo, ele sempre existiu, sempre existirá, e como ferramenta de instinto tem que continuar. Perfeito. Mas o medo do outro, a falta de confiança no outro, que é outra coisa que você colocou, está num nível desesperador. O mundo chegou no ponto que está hoje, por várias razões, mas uma delas é a nossa absoluta incapacidade de conversar, de chegar a um consenso, de trocar ideias. Você deu um exemplo claro que legal, aconteceu um acidente, uma coisa concreta, e vamos tentar chegar a essa realidade. Já é difícil, às vezes, usando testemunhas oculares. Se a gente for mais a fundo, aquela pessoa que é uma testemunha, quando ela lembra, ela não está lembrando exatamente o que aconteceu, se passar muito tempo. É complexo. Mas, de novo, se houver um espírito de cooperação, etc. E parte do princípio, voltando um pouco antes de eu falar lá na frente, o medo faz a gente, por exemplo, não admitir que a gente errou. A sociedade, na nossa formação, a gente lida muito mal com o erro. Algumas sociedades parece que lidam melhor com isso. Errar faz parte do processo. E outra, se você errar e causar dano, tem que ter algum tipo de compensação a quem você causou dano. Não é punição, é compensação. Porque é assim que a gente vive em sociedade. Mas a gente fica tão assustado, com tanto medo, que se envergonha. É vergonhoso cometer um erro. E quando causa, então, um acidente, é pior. Mas o ponto que eu ia colocar é, um acidente concreto, que acontece toda hora, cada milissegundo acontece no mundo, dá esse problema, imagina discussões sobre coisas subjetivas como qual a melhor maneira de governar um país, como administrar as mídias sociais, como desenvolver um plano nacional de vacinação eficiente. São coisas mais intangíveis que demandam troca de ideias, e aí que a gente vê as trincheiras. Parece Primeira Guerra Mundial. Eu estou aqui, é como eu penso, tem que ser assim. E não importa o que você fala, você necessariamente está errado, porque a sua plataforma eu já não considero legítima. Então, não importa o que você fale, não interessa mais. Então, a sua verdade, eu nem trago para o debate, eu desconsidero. O mundo chegou nesse ponto, não é o Brasil, o mundo chegou nesse ponto e está muito difícil. Eu acho que é um dos motes que te fez trazer esse tema, a discussão era esse, a gente não está todo mundo entrincheirado, a gente não está conseguindo conversar. Exato. E você mencionou muito bem aí a questão do erro, que acho que culturalmente a gente lida muito mal com o erro. E também tem uma questão que acho que está envolvida diretamente nisso também, que é partir da premissa que nós estamos errados. Não custa nada fazer isso, em teoria, pelo menos, e isso é sempre muito bom, cara, porque isso vai fazer com que você cheque o tempo todo o seu nível de conhecimento e o seu nível de interação com a realidade, se ele está sendo continuamente atualizado ou não. Se você parte da premissa que você está certo, que embora possa ser verdade muitas vezes, isso vai poder criar um círculo vicioso lá na frente, onde um momento em que você em um determinado momento em que você acabar errando, porque vai ser inevitável, lá na frente isso vai acontecer, inevitavelmente, você já está com esse círculo vicioso aí, viciado na questão de estar sempre certo e você não vai reconhecer o erro. Então, eu acho que é importantíssimo, isso o próprio Charlie falava, eu lembro de uma palestra, faz muito tempo isso, acho que foi em 94, se eu não me engano, que ele deu essa palestra, eu me lembro disso até hoje, ele causou muita polêmica na plateia, ao dizer que se a gente não partisse desse princípio de que nós já estamos errados, mesmo sabendo que muitas coisas nós fizemos certas, mas você se colocar, ter essa predisposição a colocar tudo que está dentro de você na mesa, e abrir isso para as pessoas, e se dar ao luxo de falar, gente, eu abro aqui as possibilidades para que vocês questionem aquilo que eu sei, ou aquilo que eu acho que eu sei, a possibilidade de ganho, de melhoria e de evolução a partir daí, cara, ela é muito grande, né? E isso é uma coisa que a gente não faz. A gente parte justamente do oposto, da premissa que nós estamos sempre certos. Isso fecha a porta, fecha a janela, nos tranca dentro de um cofre, não há diálogo e o mundo passa a ter esse tipo de característica, justamente essa que você está mencionando, de que é cada um no seu clube, cada um com a sua ideologia, cada um com a sua turminha, e o resto está tudo errado, né, cara? Isso é perigosíssimo. E o que você falou, acho que reforça um pouco essa ideia que a gente tem conversado já há algum tempo. Dá trabalho esse crescimento, dá trabalho colocar à prova, ir atrás, verificar
uma das coisas que você falou no começo, verificar as informações fidedignas e que são amparadas pela realidade. Dá trabalho, demora. Às vezes os resultados demoram. Tem gente exigindo resultados de vacina que demoram meses. Ela tem o seu processo de maturação. Ganha mais destaque aquele que diz uma opinião baseada em crença, baseada em valores, talvez baseadas em coisas, em situações anteriores, mas que não valem para a realidade, porque a realidade mudou. Exato. E joga uma solução agora, uma verdade agora, e para muitas pessoas é mais fácil abraçar isso que, teoricamente, está à mão, me é conveniente, do que esperar uma coisa que me deixa na incerteza. Então, dá trabalho, ponto 1. Ponto 2, exige um nível de maturidade que nem todo mundo paga para ver, porque maturidade também demanda tempo, demanda vivência, demanda errar. Quem é que admite fragilidade? Quem é que chega no debate e fala, eu não sei, eu preciso estudar? E aí reforça como é importante a gente estar bem escorado de pessoas que a quem a gente dê a liberdade de periodicamente poder nos colocar no nosso lugar, baixar do pedestal, ou pelo menos chamar a atenção. Vamos rever esse tipo de coisa? Pode ser que não valha mais. Exatamente. Até o ano passado, mas pode ser, porque a dinâmica é muito, agora nunca como antes, a dinâmica da transformação é muito grande. Mas a insegurança, o medo de não saber, essa é outra coisa que eu estava lendo hoje. Sempre vivemos num mundo de incertezas. Encarnou, bem-vindo ao clube, está incerteza. Houve a concepção, pode dar tudo errado a partir do segundo seguinte. Pode dar tudo errado com o zigoto. O risco está lá. Mas no momento que a gente está andando, vamos embora. O problema é que dá tanto medo da finitude, dá tanto medo da incerteza, que a gente cria, a mente cria mecanismos para se agarrar, para dar falsa ilusão de que aqui eu estou seguro. Então, nem que seja um tronco falso, um tronco que vai, ele é falso, eu estou no penhasco, ele vai quebrar. Eu vou para lá, mas eu vou me agarrar nele. E as pessoas fazem isso por medo, por insegurança e porque esse crescimento, de novo, continuo com essa tese. Todo mundo nasce e cresce, sabe, parte da mesma base, mas o crescimento intelectual, espiritual e as outras várias inteligências que existem, elas ocorrem em níveis diferentes, as pessoas não se permitem todas elas. Algumas doem muito. A inteligência intelectual demanda estudo, demanda ir atrás, demanda trocar ideias e tal. Puxa, hoje, você mencionou as mídias sociais no começo, hoje é muito mais fácil a opinião do fulano. Eu gosto do fulano, ele me parece inteligente, aparentemente ele estudou, eu vou na dele. Sim. Sem verificar o que ele falou. Às vezes pode dar certo, mas a experiência tem mostrado que tem muita desinformação circulando, disfarçada de informação. Estratégia nazista, né? Estratégia nazista pura, que deu certo lá e deu certo com o Trump, está dando certo em muitos lugares. Mas você mencionou 2 pontos aí, cara, que eu acho muito importantes, que o primeiro é esse ambiente de incerteza, ele é apaziguado, ou digamos, mais administrável, onde há um ambiente de confiança, né? Ou seja, se você está cercado de amigos que possuem esse tipo de postura, que vão dizer para você aquilo que eles realmente pensam, e isso não significa que eles não gostem de você, né? Mas, muito pelo contrário, eles vão estar falando a verdade para você, porque justamente eles gostam, né? Criando-se um ambiente onde haja confiança, isso desde num ambiente grupal, ou num ambiente coletivo, cultural, civilizatório, etc., onde há confiança, a coisa tende a ser apaziguada, porque um apoia o outro e as pessoas em conjunto vão buscar essa verdade, né? Elas, ainda que não tenham acesso a isso, existe esse ímpeto de buscar, de ir atrás, e de saber que isso com o tempo será conquistado. Então isso já dá uma boa amenizada, e não é isso, infelizmente, que a gente tem visto, muito infelizmente, né? A gente não tem visto isso em nossa civilização. Então eu acho que esse é um ponto importante. O outro que eu ia mencionar, cara, é essa questão do medo, justamente partindo do princípio de que, ao mencionar o erro, eu vou estar mostrando para as pessoas que eu sou frágil, ou seja, que eu não tenho acesso às coisas, não tenho acesso a todas as coisas, que eu não posso estar seguro 100% sobre algo, né? Isso vai passar uma imagem de fragilidade, sendo que a nossa sociedade valoriza justamente o contrário, né? Que você tem que ser forte, né? Tem que aguentar o tranco, etc. Tem que saber, tem que ser inteligente, etc, etc. Né? Então isso cria também pontos aí de desequilíbrio, digamos assim, nessa busca, né, cara, onde se
é preferível optar pela mentira, é preferível optar pelo auto-engano, né? É preferível optar por adotar opiniões que acabam apaziguando a minha dor, ou por ideias que acabam dando explicações que calam pelo menos temporariamente a minha angústia. Né? E tudo isso vai gerando esses mecanismos de auto-engano, né, cara? Que vai com o tempo passando e a coisa vai piorando cada vez mais, né, cara? Vou tentar ser um pouco advogado do ser humano agora para depois dar uma paulada. Vai. Puxa, 300 mil anos de condicionamento do Homo sapiens para sobreviver das cavernas e nas savanas. Para sobreviver, eu tinha que inventar artifícios para estar vivo amanhã. Então, se eu não era o mais forte, eu tinha que ser o mais esperto. Se eu não era nem o mais forte ou o mais esperto, eu tinha que ser o mais rápido. Eu tinha que criar alguma estratégia para poder sobreviver. 300 mil anos de condicionamento. Consegui, depois fomos crescendo, fomos evoluindo, fomos juntando em tribos maiores, tribos de 150 indivíduos e tal. Mas mesmo assim, para estar em grupo, eu tinha que me mostrar, justificar a minha presença ali. Eu tinha que ter algum mérito, algum valor para estar ali, senão eu era excluído dali. E aí, o cérebro foi crescendo, triplicou de tamanho em 300 mil anos, e foi criando mecanismos, surge o neocórtex, mas junto com ele, quando surge a psique, que é essa coisa maravilhosa que nos faz colocar 3 satélites em Marte no mês que vem, mas ao mesmo tempo faz criar uma bomba de nêutrons, é o mesmo neocórtex gigantesco. Ele também quer sobreviver. Ele não está mais lutando contra tigres dentro de sabre, nem contra a tribo. Ele quer sobreviver no trabalho, na sociedade, nas arenas de hoje, na mídia social, na internet, no prédio. É isso. E para isso, quais são os subterfúgios de hoje? Aparentar quem eu não sou, mostrar uma fortaleza que eu não tenho, mostrar uma virtude que eu não tenho, que eu preciso ser alguém. Todos somos frágeis, mas a gente não reconhece. Os mais fortes são aqueles que se reconhecem frágeis. Né? Essa é a grande fortaleza dele. E o outro ponto que você colocou, que é a confiança, esse é o X da questão. Quanto mais a gente abrir aquela ideia do nós, mais a gente estará mais confortável, mais o nosso grupo de nós abrirá. Você colocou uma coisa lá atrás que eu achei bem legal e tenho refletido muito. Para a gente confiar, para a gente se relacionar, tem que conhecer, fato. Mas também, para conhecer, preciso dar a mão, preciso partir da premissa de que o outro não é necessariamente o meu inimigo. O outro pode ser parte do nós, mas eu preciso abrir a possibilidade dele. Sim. Parece que nos Upanishads diz, onde há o outro, há o medo. Imagina um grupo, quanto maior é o nosso grupo, quanto menos outros tem, quanto mais a gente sente dentro de um grupo nós, mais à vontade a gente está. Não é? Sim. Quanto mais a gente está cercado por amigos, mais à vontade. Imagina uma sociedade em que a gente se sinta como todos um grande nós. Sim. Utópico, sim, mas é a base. E no fundo, todos nós, a gente já falou isso, se a gente lembrasse que todos nós somos humanos e que estamos nessa esfera viajando rapidamente no espaço com tudo, juntos, e se não tomarmos cuidado logo, daqui a 20, 30 anos, vamos todos para o buraco, por causa da crise climática, uma série de coisas, se não percebermos isso logo, a gente passou dezenas, centenas de milhares de anos num jogo. Eu ganho, o outro perde. Se a gente não mudar de logo, vai ser o jogo todos perdemos. Sim. Talvez a gente tenha que fazer temporariamente um jogo todos ganhamos, para depois vir em um outro momento em ter ganhadores e perdedores. Mas se a gente não virar o jogo já, nós vamos entrar no modo todos perdemos. E aí, é como a Covid mostrou. Você pode ter dinheiro, você pode ter os melhores... Meu amigo, mas se não tiver ventilador à sua disposição, se não tiver médico para te atender, miau, você pode ter todo o dinheiro e o poder do mundo, não terá. A gente está muito perto desse modo de todos perdemos, e aí e por quê? Uma das razões é esse entrincheiramento, essa falta de conversa, por causa de incapacidade de conversar, e porque a desinformação ganhou está ganhando os debates, a mentira, o que é a mentira? A gente pode definir a mentira. A interpretação equivocada dos fatos, da realidade. Deliberadamente ou não.
Às vezes a pessoa está mentindo sem perceber. Ela tem boas intenções, ela está equivocada. Mas o pior é aquele que sabe que está distorcendo a coisa. Sim. E quer levar benefícios disso. E essa mentira, disfarçada com pinceladas de verdade, tendo suporte da personalidade, da autoridade da pessoa, que isso é uma coisa... A sociedade adora valorizar a autoridade. Né? Então, e a autoridade hoje passa a ser qualquer coisa. Antes era uma eminência, era um professor doutor. Hoje, se o cara hoje tem 2 milhões de seguidores, ele é uma autoridade. Nessa esfera do YouTube, ele é uma autoridade. Né? Exatamente. Então, mudou. O mundo mudou muito rápido. É super dinâmico, né, cara? E a questão da autoridade, ela é complicada porque o fato da pessoa ser uma autoridade em determinada área não significa que ela seja infalível, né? Esse é um perigo constante. Mas também o inverso é verdadeiro, né? Se uma pessoa não tem autoridade, isso não significa que ela não esteja falando a verdade, né? Então, é preciso ter essa capacidade de análise mais ampla de tudo, né, cara? E não ficar restrito a certos nichos ou restrito aos seus gostos, restrito às coisas que você valoriza ou às coisas que você acredita, né, cara? Porque você está você está olhando para a realidade de uma forma enviesada, né? Tentando se beneficiar de alguma forma ou gerar algum tipo de conforto dentro do qual você vai se sentir bem se você tomar partido desse ou daquele outro cara, né? A questão da opinião também, né, cara? A gente confunde muito opinião com fato, né? Por mais que pareça imbecil, não é, cara. Hoje em dia você vê gente achando que opinião é fato. Cara, então assim, o fato a lei da gravidade é um fato, cara. Ninguém acha que questiona isso, né? Assim, se qualquer um pular de um prédio, né? A lei da gravidade vai atuar. Agora, você achar que, sei lá, sopa de feijão é gostoso e outra pessoa achar que não, isso é uma opinião, né? É uma questão de gosto, etc. Então, também tem esse problema, as pessoas confundirem conceitos, né? E confundirem também, mais uma vez, com essa coisa do clubinho, né? Da minha religião, da minha crença, da minha ideologia, vem para cá, deixa eu proteger, né? O medo contribuindo para que você fique dentro de silos, né? Protegendo os seus, ao invés de você abrir as portas e se as pessoas provarem que o seu ponto de vista ele é fraco, ele é frágil, ou simplesmente você sempre foi equivocado ao pensar assim e a partir daquele momento você descobre que era tudo uma ilusão, ótimo, cara, porque, puxa vida, me enganei a vida toda, então a partir de agora eu quero, né, fazer as coisas de uma forma diferente. Esse deveria ser o mote sabe, do relacionamento, né, cara, das interações entre as pessoas. De não ter esse viés do tipo combativo ou autoprotetor, e sim esse exploratório onde todo mundo sai ganhando, né? O ganha-ganha que você havia já mencionado, né, cara? Enfim, uma relação onde todos saiam beneficiados no final. Então tem esse componente também. Você colocou muito bem. Enquanto eu tivesse a ideia de que, de alguma maneira, eu estou perdendo e o outro está ganhando, que é o ego, né? É o ego que é a parte nossa mais baixa e mais vinculada à sobrevivência, ao chakra básico, que está lutando ali para sobreviver, mas ele tem outras facetas, tem um eu maior, tem um eu superior, e ele não fala. É o reptiliano dando conta do recado, controlando o sistema límbico, controlando o neocórtex. Então, nós não somos seres racionais, não somos. Porque, no fundo, na hora do vamos ver, é o límbico, é o emocional ou é o reptiliano que está atuando. É incrível isso. Esse é um ponto. Você falou uma coisa que me despertou agora que eu não tinha pensado. Existe um culto à autoridade faz tempo e agora mais do que nunca. Mas também existe um desprezo àqueles que a gente não considera autoridade e não dá legitimidade a uma opinião para alguém que não tem o status de autoridade, mas que pode ter uma sacada, uma ideia, estar falando uma verdade que sirva para todos nós. Mas a gente deslegitimiza. Exato. Eu não tinha pensado nisso. Outra coisa que você me falou que me veio à mente é claro, existe opinião e existe o fato. E entre os dois, às vezes, pode existir a interpretação. Vou pegar exemplo agora. O presidente vem e fala, olha, vamos marchar até o Capitólio, eu estarei com vocês. Ele publica numa rede social, vamos marchar. Horas depois, um monte de gente vai para lá. Eu posso interpretar, esse pessoal caminhou para lá porque eles foram incitados por essa pessoa. É uma interpretação. Ela pode estar errada? Pode, mas ela é legítima. A opinião o que ele fez é certo.
Isso é opinião. Exato. Isso é opinião. Agora, o fato é, aconteceu isso, uma sequência de eventos. E a gente se digladia hoje por opiniões. Esse é o grande mundo. O mundo está todo rachado, porque as pessoas estão nas suas trincheiras, batalhando por opiniões, as bandeiras da opinião. Falar em bandeira, uma das cenas mais chocantes, você deve ter visto também, é um cara lá na quarta-feira, lá no invasão do Capitólio, espancando um policial com a bandeira dos Estados Unidos. Você viu essa cena? Eu vi, cara. Isso não existe. Isso é a quintessência da irracionalidade. Com certeza. Como, inclusive, olha o tamanho da turba. Acho que ia comentar com vocês isso ontem lá. O Trump tinha mais 70 milhões de seguidores no Twitter. Nem todo mundo que segue o cara no Twitter é apoiador dele. Gente da imprensa, você precisa saber o que, cara. Mas vamos dizer que 70 milhões era apoiador. 10% disso é 7 milhões. 1% disso é 70 mil. 0,1% disso é 7 mil. Então, menos de 0,1% das pessoas foram capazes de causar aquele alvoroço. Então, imagina o poder disso, que as pessoas têm na manipulação. Isso também mostra o tamanho, aqui eu vou ser meio ofensivo, peço desculpas às pessoas, o tamanho da massa de homobovinos que existe, que é gente que atua comandadas por um líder, por uma autoridade, independentemente do que ela tenha a dizer. Isso é terrível. Isso. De novo, é o nazismo repaginado para o século XXI, atuando. E você vê que onde existe esse ímpeto também de busca por poder, né, cara, também acaba desvirtuando tudo e jogando mais lenha na fogueira, né, cara? Então, se existe disputa de poder, eu quero ter mais poder do que você, eu quero ganhar mais do que você, né? Eu quero ser mais importante com você, não por mérito, mas goela abaixo, porque simplesmente eu quero. Aí a coisa realmente joga tudo muito longe da verdade, né, cara? A coisa fica muito deturpada, né? Acontece isso também. É o ego berrando, e é o ego não reconhecendo que ele está morrendo de medo. Porque ele grita lá, ele faz alvoroço, ele se mostra macho, entre aspas, mas porque está com suporte atrás. Sozinho, no mano a mano, ele não encara. O ego, ele é fraco por natureza. Mas veja bem, também tem um aspecto interessante aí que um grande peso a isso que ocorreu foi a incapacidade de reconhecer que ele perdeu. Né? E isso significa o quê? Uma incapacidade de aceitar a realidade, né? E aí passa a ter conexão os conceitos de realidade e verdade justamente por causa disso. A realidade está dizendo a gente, olha, perderam, né? Não tem, foi perdida, não tem que aceitar, né? Essa é a realidade. Não, então vamos manipular as coisas para transformar a realidade em uma outra coisa, porque do jeito que as regras do jogo estão me mostrando, eu não estou concordando, né? Então tem esse problema também, a não aceitação da realidade, né, cara? O budismo prega muito isso, né, cara? Nós aceitarmos as coisas do jeito que elas são, não no sentido de nós sermos pessoas passivas, né? Não se trata disso, mas justamente de que a realidade nos dá o feedback, né? Ela vai dar sempre o feedback para nós, né? Como é que está a nossa vida, né? Como estão as nossas relações com as pessoas, né? Como está a nossa profissão? Como está o nosso casamento, né, cara? Como é que você vai tendo feedback do entorno, do meio, para que você faça esses ajustes, né? E aí, mais uma vez o ego, né? Mais uma vez o ego tentando se impor em relação a essa realidade, tenta virar esse jogo justamente por não aceitar esse feedback que a realidade está dando para ele, né, cara? O viver na incerteza, no desconforto, não é legal. E ao invés de encará-lo e usar como uma ferramenta de crescimento, de ir para frente, buscar apoio, buscar amigos, não vamos. É melhor o auto-engano, é melhor o confronto, é melhor uma outra saída que me seja mais conveniente. E aí também mostra a mazela humana geral, né? Tem todo o espectro aqui. Tem gente que não teve formação mesmo, intelectual, espiritual, mental, uma série de coisas. Tem gente que é fraca mesmo psicologicamente, tem gente que nasceu, de novo, usando a metáfora do exército, que não é a melhor de todas, mas é o que a gente tem agora. Nem todo mundo nasceu para ser general. Tem gente que é um ótimo, excelente soldado. Não coloque ele para ser major, ele não conseguirá desempenhar essa função. Tem gente que não sabe gerenciar pessoas. Ponto. É um exemplo péssimo, mas a ideia é essa.
a gente está, no nosso desenvolver, a gente está caminhando, e cada momento a gente está numa posição. E dessa posição a gente vê, interpreta o mundo e atua nele. E é claro, se eu percebo que eu não estou legal, que não está satisfatório, se eu tiver um mínimo de maturidade, eu reconheço, peço ajuda e vou à frente. Mas a maioria mostra que não tem, então é melhor. Isso também explica, estou fazendo abrindo um pop-up aqui, isso também explica porque muitas vezes algumas pessoas preferem, olha, já que eu não posso estar bem, que estejamos todos mal. Ah, sim, tem isso também. E aí, pelo menos, iguala tudo. No caos, todos estamos iguais. Então, isso também, inconscientemente, muita gente advoga e promove o caos, porque ali nós estamos, ali eu sou alguém, ali eu estou junto com os outros. Verdade. Isso é terrível. Uma coisa que você mencionou, cara, que eu acho fundamental a gente explorar isso daí, que é a questão do convívio sadio com a dúvida, né, cara? Porque você havia mencionado anteriormente sobre essa questão da realidade ser um cenário dinâmico, né? Então, uma coisa pode até ter sido verdade durante longos anos, mas a sociedade muda, né? A cultura muda, a tecnologia vem e altera todo esse cenário e a pessoa fica naquele passado, né? Refém daquele passado, na verdade, sem querer encarar os fatos, né? Mais uma vez, sem querer encarar a realidade de que o mundo mudou. Então, o convívio com a dúvida ele é muito salutar, cara, porque o convívio sadio com a dúvida, na verdade, não é o convívio conflituoso com ela, mas o convívio sadio com a dúvida, no sentido de que vai ter sempre uma parte do seu relacionamento com essa realidade que você não vai conseguir explicar ou não vai conseguir dar conta de colocar aquilo dentro do seu cabedal conceitual, de convívio sadio. Vai ter sempre uma parte ali que você não vai entender ou que não ocorreram elementos ali o suficiente para você montar um quadro suficientemente grande, né, e a partir daí crescer e passar para uma nova etapa. O problema que a gente vê hoje é muito disso também, né? As pessoas não convivem bem com a dúvida, né? A questão da vacina, por exemplo, é o vírus novo. Então, assim, ninguém sabe ainda como combater esse vírus. Então, é preciso tempo, e é preciso entender que vamos ficar um tempo na dúvida, sim, né? Faz parte do processo, até que a ciência avance, descubra mais coisas, mais pessoas entrem nesse processo para ajudar a entender melhor o vírus, a desenvolver tratamentos e a desenvolver vacinas. Isso vai requerer necessariamente um tempo, e durante esse tempo a gente vai conviver com a dúvida, sim, não tem jeito, né? E isso é natural, e saber conviver com isso também apazigua os ânimos, porque se você tem pressa em definir, tem pressa em estabelecer o julgamento, o carimbo ali, né, de que a coisa é assim e acabou, ferrou muito também, né, cara? E isso é muito importante. A gente não faz. E estamos cada vez mais incompetentes em fazer isso. Isso eu acho, vou me atrever aqui, isso eu acho que talvez seja um dos resultados diretos da disseminação das mídias sociais, que são ótimas, elas trazem muitos benefícios, mas que criou um cenário em que todo mundo tem que ser feliz, tem que ser bem, tem que estar bem, tem que saber as respostas, não pode titubear. Quem titubeia está fora do clube. Isso é uma coisa interessante. Acho que o exemplo que você colocou dá para a gente desenvolver um pouquinho mais. Existem dúvidas sadias e, como você falou, que levam ao crescimento. Especificamente com relação à vacina. A gente pode ter dúvida, é legítimo que a gente tenha dúvida com relação, por exemplo, à sua eficácia. Ela pode ter uma porcentagem maior ou menor. Agora, é passível de questionamento que a vacina não seja importante? Não. Nós só chegamos onde a gente chegou hoje na humanidade graças à vacina. É cabível assumir que algumas pessoas vão tomar a vacina, terão reações e talvez venham a falecer? Sim, historicamente isso acontece. Pensando no coletivo, é melhor arriscarmos, porque isso acontece com a febre amarela, com todas as outras vacinas. Uma porcentagem menor tem reações adversas e vem a falecer? Sim, mas o bem maior é beneficiado. Isso tem que ser dito e colocamos, e não invalida que a gente tome a vacina. Agora, qual é o dado que nos garante, que dá um mínimo de suporte ao fato de que se eu tomar vacina eu vou virar jacaré? Se eu tomar vacina, eu ficarei esterilizado. Se eu tomar vacina, o meu DNA será alterado. Se eu tomar vacina, será implantado um chip made in China que vai me controlar. Então, qual é a evidência que tem aí? Nenhuma. 0 Kelvin. No entanto, disseminam-se, no plural,
textos, vídeos, uma série de coisas, com o apoio de supostas autoridades, entre aspas, que propagam, disseminam esse tipo de informação. E pior, muita gente leva essa onda e leva essa conversa como se ela fosse séria. Infelizmente. E vai causar um social e coletivo, perdão, grande. E às vezes a autoridade, ela pode ser realmente uma autoridade em um setor específico, mas o que não faz com que ela seja autoridade em outros aspectos também, né? Então, nesse sentido, a pessoa é falível também, né? Não, algumas vezes mal intencionado, mas às vezes sem querer. A pessoa quer falar sobre outros assuntos ou quer estender esse conhecimento para outras áreas que ainda não é de domínio dela e acaba cometendo equívocos, né? Mas pelo fato da pessoa ser uma autoridade, as pessoas vão naquilo e acabou, né, cara? Então é complicado. Bem colocado, e eu me atrevo a falar uma coisa. Mesmo na área dela, uma autoridade também é passível de erro. Sim. Não necessariamente ela vai estar certa o tempo inteiro. Autoridades nos seus campos de área erram também. É do jogo. Se não fôssemos para errar, estaríamos lá no tal, na consciência cósmica, no profundo. No momento que a coisa desceu aqui, é do jogo errar. Agora, há erros e erros, e há maneiras de lidar com eles. De novo, quem pensa no coletivo vai administrar essas coisas de maneira diferente. Sim, com certeza. Exemplo, há algumas pessoas que não são passíveis, não têm condições de viver em sociedade, sim, por N fatores, ou porque são psicopatas, ou porque tem algum desajuste e tal. Criamos mecanismos para que elas continuem vivendo ou não, mas a maioria dos países não tem pena de morte, mas elas continuam vivendo, mas não no ambiente social. Algumas pessoas não têm condição. Mas o que acontece no mundo hoje, a gente tem um monte de psicóticos, neuróticos em graus graves, convivendo com a gente. E às vezes um gatilho faz isso que aconteceu na semana passada, mas que acontece o tempo inteiro. O Brasil, a pandemia deve ter diminuído, mas antes da pandemia, 50 mil assassinatos por ano. Isso é uma coisa que é inaceitável. 50 mil mortes no trânsito por ano. Isso é inaceitável. Tá? E outra, essas discussões agora sobre a vacina e sobre como administrar a coisa. De novo, monólogos não chegam a conclusões. Monólogos não conversam. Se a gente não criar essas pontes dessa conversa, a partir do mínimo comum, mesmo que a gente não chegue em cima, mas se a gente pelo menos reconhecer que tem um mínimo, nem isso está dando hoje em dia, nem para reconhecer o mínimo de conversa. Cara, mas aí que eu acho que entra a diferenciação entre sociedade e civilização, né, cara? Porque se a gente passa a ser uma civilização, essa base de confiança, ela passa a prevalecer, e o bom senso também, por consequência. Então, como é que isso funcionaria na minha cabeça? É a questão do consenso coletivo, né? Ainda que encarado de forma temporária, né? Porque, como acabamos de dizer, a realidade é super dinâmica, as coisas mudam o tempo todo, ainda que hajam, né, dentro de uma curva, digamos, um gráfico específico, uma curva, com muitos pontos fora dessa curva, espero que não seja o coronavírus, cara. Me engasguei aqui. Ainda que haja esse tipo de interpretação de metáfora que eu estou fazendo em relação a esse nosso panorama que a gente está tentando descrever e destrinchar, né? Existe um consenso geral, ou seja, o consenso científico, né, cara? Então, ainda que existam profissionais super conceituados na área que falem besteira, esses são pontos fora da curva. A curva, no geralzão, ali, a referência que nós temos para nos basear ou estarmos, digamos assim, um pouco mais seguros do que o restante. Cara, tô engasgando, Diego. Eu passo para você porque me engasguei. Mas assim... É emoção. Tentando finalizar. Não é emoção, sei lá, me engasguei mesmo. Com a minha própria saliva. O que eu quero dizer é que, assim... Qual que é o parâmetro? O parâmetro é o consenso geral. Então, essa diferenciação entre sociedade... A diferença, na verdade, desculpa, entre sociedade e civilização, né? Uma sociedade está ali se degradando. Uma civilização decente, cara... Ela tem que ser caracterizada por um consenso geral em que ele não anula as individualidades que fazem parte daquela civilização, muito pelo contrário, essas individualidades estão ali para ajudar que essa civilização seja autossustentável e duradoura, né? Mas existe ali um consenso geral em que faz com que essa civilização se baseie ou tenha certos referenciais que valem mais ou menos para todos, né? E não se toma o particular, a exceção, como regra, né?
Existe um consenso geral em que as pessoas vão se basear naquilo, ainda que temporariamente seja parcial, mas todo mundo sabe que em um momento posterior essa coisa pode mudar e todo mundo se baseia sobre a mesma referência. A verdade e a realidade que estávamos discutindo no início do nosso papo está relacionada justamente com isso, né, cara? Vamos nos basear pela verdade e pela realidade? Então, o mundo, a sociedade, a civilização vai caminhar mais ou menos nessa direção. Ah, vai ter distorções, vai ter gente fora da curva, vai ter desvio, vai, mas a gente tem que se basear pelo miolo da coisa, né, cara, e não pelas laterais. E é parte do jogo. Às vezes, esses pontos fora da curva são pontas de lança que levam a caminhos melhores e alternativos. Elas não são necessariamente ruins. Você falou, aí tem duas coisas bem legais. Primeiro, o que a ciência coloca como a revisão dos pares, isto é, eu quero fazer uma afirmação nova, eu tenho que submeter o que eu estou falando para colegas meus da minha área para ver se eles revisam e aprovam o que eu estou falando. A gente faz isso informalmente nos outros aspectos. Os consensos são formados a partir do momento em que os outros analisam, avaliam e o corroboram e passam a assumi-los. Aí eu formo o grosso. E aí que a gente evolui. Um ou outro sai da curva, não é necessariamente, não é certo, às vezes é mentiroso, é fraudado ou é equivocado. Outras vezes não, é uma ponta de lança para onde a gente vai no futuro. Beleza. A tua definição de civilização perfeita, mas ela parte de uma premissa. Existe um nível, uma estrutura básica de consciência em que todo mundo compartilha. Ah, sim. E aí, esse é o problema. Planeta Terra hoje, entre 60% e 70% da população planetária é egocêntrica ou etnocêntrica. Isso é, só consegue enxergar a si mesmo, a sua sobrevivência ou a da sua turma. Então, eles, 60% a 70%. É muito. É desalentador? Não. Eu já fui otimista biológico, não sou mais. Eu já fui realista triste, não sou mais. Voltei a ser otimista espiritualista. Por quê? Porque mesmo uma minoria que seja mundicêntrica ou cosmicêntrica, ainda é minoria. Por ser espiritualmente mais avançada e estar olhando de cima para baixo e saber que tem que abarcar tudo, o grau de influência dessa gente é muito grande. O exemplo que eu sempre dou é da Revolução Verde. Os verdes são minoria no mundo, mas a ideia do verde está disseminada. Está disseminada. Então, eu acredito que, mesmo nós que vemos a coisa de maneira integral, ainda somos pequenos no mundo. Mas se a gente conseguir criar essas pontes para chegar lá embaixo, nós vamos conseguir fazer uma influência. Segundo o Ken Wilber e outras pessoas, se 10% da população chegar nesse nível, a força de influência é tão grande que parece que é a maioria. É como aquela visão que a gente tem nos Estados Unidos. Só 13%, 14% da população é negra, mas a gente tem a impressão que é mais de 50%. E no Brasil eles são 56%, mas a gente não tem essa impressão que eles são tanta gente. Eles estão subrepresentados na sociedade. Essa força virá, ela está vindo. Mas ela só virá se a gente criar essas pontes. Porque, de novo, essa turma que está preocupada em sobreviver, ela está se ancorando em verdades e às vezes falsas para continuar existindo. A gente precisa mostrar para elas que essas verdades em que elas estão ancoradas, elas são míopes. Ou existem verdades melhores do que essa, que abarquem mais pessoas. O outro, porque tem outra camisa, não é seu inimigo. Exato. O outro, porque lê outra língua ou professa outra religião, não é seu inimigo. Dá para conviver. Exato. Acho que o medo da excludência, se o outro vive, eu não viverei, essa é a marcada, né? Se o meu Deus me deu... O pior, o Yahvé do Velho Testamento é terrível, porque, judeu, é você que presta, os outros não prestam, e eu vou eliminar os outros. O pai de Jesus, no Novo Testamento, é diferente. E supostamente é o mesmo Yahvé porque Jesus era judeu. Mas é a interpretação da coisa, é como você vê o mundo. Enquanto as pessoas, bem ou mal, sendo muito religiosas ou não, por trás está essa ideia básica, egocêntrica, etnocêntrica, que eu não reconheço o outro como um legítimo outro na convivência. Por isso que a gente não consegue conversar. Por isso também que um líder ou outro acende um pavio e está cheio de pólvora para queimar. Porque está pronta, está esperando. Porque também está todo mundo com os nervos à flor da pele, as pessoas perderam a capacidade de conversar e não dialogam mais. É como se
é como se fosse assim, o nosso papo tem que terminar em 3 minutos. Se eu não te convencer, nós vamos para o pau. Exatamente. E uma coisa, uma analogia que você sempre utiliza, que eu acho que ela é muito feliz, cara, que é essa capacidade de fazer pontes e não criar vales, né, cara? Fazer pontes entre os grupos, entre ideias, né, e entre civilizações, culturas, etc. Fazer pontes, né? E existe uma frase em Rama que é muito, muito comum, né, cara, que encontre-se e nos encontrarão, né, cara? Que é justamente essa ideia que parte do princípio que isso tenha sido uma comunicação dos guias extraterrestres, né, cara? E de que existe uma lógica subjacente que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é justamente essa, né? Se vocês não estão se encontrando, se entendendo, como vocês esperam que vocês entendam a nós, né? Ou por uma questão de fuga da realidade, é preferível entrar em contato conosco, né? Conosco que eu digo, eu partindo do princípio que eu seja um guia extraterrestre, do que estabelecer uma ponte entre você e o seu vizinho. Né? Então, assim, é um contrassenso, né, cara? E eu acho que, estamos infelizmente terminando nosso papo, mas eu acho que uma coisa que a gente deve ter como norte é justamente essa capacidade de passar a a priorizar a construção de pontes, né? E não a criação de vales. E dá muito trabalho, obviamente, como a busca da verdade dá muito trabalho, né, cara? A gente tem que apalpar o elefante inteiro, não se contentar com a tromba ou com a pata do elefante, mas, cara, é necessário, é preciso. Nós vivemos um momento que isso é extremamente necessário. E mais, talvez, dependendo do cenário, talvez a gente não tenha individualmente que irmos todos apalpar todo o elefante. Se eu confiar em você, Márcio, eu estou aqui nesse lugar. Daqui, a minha verdade é essa. Qual que é a tua? Se eu confiar em você, a gente constrói o mapa junto. A gente constrói um mapa melhor para dar conta do território melhor. E, de novo, é ponte. Se eu construir a ponte, o que você falar, eu posso até partir do princípio que você pode se equivocar, o que é verdade. Mas, na minha ideia, a premissa minha é a intenção do Márcio é construtiva. Eu conheço, ele tem essa intenção. Nós queremos ir juntos. Nós queremos entender o elefante junto. E essa questão da confiança é muito importante, cara, porque também é uma outra palavrinha que a gente confunde muito. A maneira como eu entendo a confiança é justamente de que não é que você vai se demonstrar para mim como uma pessoa, um super-homem. Não. Eu adquiro a confiança em você a partir do momento que não só você erra, mas que principalmente aí, que é o pulo do gato, você reconhece os próprios erros. Então, aí você passa a ser, para mim, uma pessoa confiável, porque você, além de admitir que erra, reconhece os erros, volta atrás e fala, não, Márcio, realmente você estava certo quando você mencionou aquela coisa e eu estava equivocado, reconheço que eu estava equivocado, eu estou me desculpando contigo. Esse é o ponto, cara, porque partimos desse pressuposto de que a sociedade tem que gerar confiança, mas, na verdade, ela parte do indivíduo, né? Na medida que o indivíduo se reconhece falho e não tem vergonha de mostrar isso. Isso. Porque, olha que legal que você falou. Os verdadeiros amigos, quando a gente reconhece, ou quando a gente é pego errando, o que eles fazem? Cara, você errou, tudo bem, papa nas costas, vamos embora. Eu te conheço, vamos embora. Só que, como a gente não está cercado sempre dos verdadeiros amigos, o que vem? O medo. Porque os que não são os verdadeiros amigos vão criticar, vão vilipendiar, vão nos colocar para baixo. Então, este medo subjacente e anterior impede até o começo da construção da ponte. Eu só vou me sentir seguro rodeado dos meus amigos, que vão me garantir, vão me perdoar. Então, esse dilema que é duro e tem que ser superado, e dentre outros vários. Mas você percebe também que nessa questão da desconfiança, né, cara, que parece também estar ganhando muito terreno no mundo atual, né, a gente desconfia de todo mundo, né, dos médicos, dos cientistas, dos governantes, das instituições centenárias, muitas vezes, passam a ser também alvo da nossa desconfiança. É muito complicado, cara, porque parte do princípio de que você está tendo muito acesso à informação, né, cara? E você confia muito naquilo que está ao seu redor, em termos de mídias sociais, né? Seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram. Esse é o nosso meio de acesso à informação atualmente, né, cara? E aí isso vai criando uma falsa percepção de que você está bem informado, né? Que você dispõe, ao invés de simplesmente informações, muitas vezes desconexas entre si, de conhecimento, né? E isso vai causando uma falsa percepção de que você pode questionar, sim, esse profissional que estudou vários anos para chegar onde chegou, pode questionar, sim,
a autoridade em determinado setor. Não que não seja legítimo questionar construtivamente, eu acho que é sempre válido, mas fica perigoso quando você joga na nata do lixo todo um tempo que um profissional de determinada área dedicou a um determinado assunto, porque simplesmente você viu um vídeo no YouTube. Isso é muito bem colocado, muito bem colocado. Então, cara, infelizmente é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, parece que a morte da verdade está cada vez mais palpável, né, cara? E o mundo está se deparando com isso o tempo todo. Cabe a pessoas como nós e a todos os seus ouvintes e o pessoal que está assistindo não deixar que isso aconteça. Não podemos deixar que isso aconteça. Porque a alternativa é o caos. E não é o caos do Agente 86, é um caos muito pior. É um caos parecido com o que aconteceu semana passada em Washington. Verdade. Então, que a gente possa conseguir reverter a coisa e partir para um outro tema em um outro episódio do Contatos Insólitos, que seria a ressuscitação da verdade. Lázaro, a gente consiga fazer isso, cara, porque do jeito que tá complicado. Mas, cara, valeu. Mais uma vez, não chegamos a nenhum ponto pré-estabelecido e nem a essa intenção, mas valeu muito, 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 muito mesmo por esse papo, cara. Agradeço imensamente aí e nos vemos na próxima semana. Beleza, certo. Grande abraço. Grande abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.